Eu queria que você abrisse comigo a palavra no livro de Moisés, escrevendo Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa. Bárbara abriu o culto hoje com Romanos 8, versículo 1 em diante, onde diz que, portanto, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque as coisas do Espírito têm inclinação para as coisas do Espírito, enquanto as coisas da carne têm inclinação para as coisas da carne. E no capítulo 12, versículo 2, ela diz que não conformeis com este mundo, nem com o curso deste mundo, mas transformai-os o vosso entendimento, o vosso pensamento. Então as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus tem novidades para você, Deus tem novidade de vida para nós, através de seu Filho Jesus, o Cordeiro Pascal. Deus te abençoe. E vamos ler aqui alguns versículos, Êxodo capítulo 12, o primeiro versículo em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E vamos lá no versículo 12 de Êxodo, capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, ou melhor, juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E no versículo 14, é uma tremenda ordenança do Senhor. Este dia vos será por memória, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Aqui o Senhor falava sobre a Páscoa, que nós devemos celebrar como memorial perpétuo. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Eu te louvo, Deus amado, Pai querido, Deus, pela Tua Palavra, por a oportunidade de estarmos, ó Pai, ministrando a Tua Palavra. Senhor, nós somos, Senhor, indignos, ó Deus, de, Senhor, pronunciarmos a Tua Palavra. Mas o sangue do Cordeiro, Senhor, nos justificou, nos lavou, nos redimiu e nos libertou, Pai. Por isso estamos aqui apregoando, Senhor, a Tua Palavra, que é verdadeira, é santa, ela que preenche, ela que traz paz, traz cura, traz transformação, traz dissertação, traz discernimento e traz luz para o nosso caminho, Pai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bem, nós sabemos que, eu costumo dizer muitas vezes que o povo de Israel, um dia eles entraram pela porta da frente na terra do Egito. Eu sempre digo assim, trazendo uma simbologia, uma ilustração, que Jacó com seus filhos, a sua parentela, em torno de 70 pessoas naquela época, entra a convite de José, de Faraó, para a terra do Egito, onde que havia uma fartura de alimento, enquanto Belém havia uma escassez total, ou naquela terra, melhor dizendo, não havia alimento, onde eles foram então para o Egito. E passando os tempos, o faraó morre, agora eles são escravizados ali, todo o povo hebreu, todo o povo de Israel, dizendo assim,
torna-se escravo. Alguém que foi convidado a entrar com honras de Estado, agora escravizado pelo atual, naquela época, o faraó, e fazendo aquele povo, então, trabalhasse dia e noite. E quanto mais eles trabalhavam, Deus também abençoava a vida deles, porque eles não cessavam de adorar a Deus. Eles não esqueciam do Deus que os seus pais tinham anunciado a eles. Então, como é importante nós anunciarmos às nossas crianças desde cedo, falarmos para os nossos filhos quem é o Deus que nós servimos, qual é o poder desse Deus que nos criou, pela sua majestade e glória, né, se humilhou totalmente para nos fazer a imagem e semelhança dele. Uma vez que nós ensinamos nossos filhos, eles não se desviam do caminho. Ainda que eles possam passar algum tempo, às vezes até sair da presença do Senhor, mas o temor de Deus, aquelas sementes que um dia nós semeamos, nós plantamos, elas estão ali e no momento certo elas vão voltar a florescer. Eu louvo a Deus pela vida de Bárbara, minha filha, que fez a abertura no culto, e eu glorifico a Deus pela vida do Henrique, pela vida de Isabela, que está lá na Bahia, pelos meus filhos que estão firmes na presença do Senhor, e também pelos meus genros e minha nora, e meu neto também. Mas um dia a palavra foi semeada no coração deles. Um dia sentamos com eles e falamos do amor de Deus para a nossa vida. Um dia nós sentamos e ensinamos para eles a palavra de Deus. Ministramos para eles. Simplesmente eles não podiam também viver das nossas experiências, tinham de ter as experiências dele. E assim então aconteceu na vida dos meus filhos, que eles tiveram a própria experiência, tiveram experiência com Deus, e estão tendo experiência com Deus, assim você precisa ministrar sobre a vida dos seus filhos, né, daqueles que vão ser as gerações vindouras da sua clã, do seu gene, né, do seu sangue. Então imagina assim que décadas se passaram e o povo escravizado ali, mas não esqueceram do Deus que criou todas as coisas. E é interessante porque o Senhor usa agora um homem que foi resgatado de um rio, foi resgatado dentro de um cesto, que é chamado Moisés. Eu sei que você conhece a história. Ele não, como diz lá na carta aos Hebreus, ele não permitiu ser chamado de filho da filha de Faraó. Muito pelo contrário, o tempo todo ele quis ser servo do Senhor, servindo ao Deus de Israel, ao Deus dos Hebreus naquela época. Então agora Deus usa esse homem chamado Moisés, ele distancia, ele separa da clã real do Egito para ser agora um serviçal de Deus, um servo de Deus na terra estranha. E ele agora é convocado para Deus, convidado a Deus para que fosse até Egito, até Faraó, para pedir Faraó que libertasse o povo, para que o povo pudesse sair e adorá-lo, adorar ao Deus Todo-Poderoso no deserto. E Faraó endureceu o coração, porque isso foi da permissão de Deus. Porque muitas vezes Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida e nós não sabemos o propósito, muitas vezes, não sabemos muitas vezes por quê. E nós perguntamos isso, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. E eu também sempre digo que é mais importante, é muito melhor você perguntar para que está acontecendo isso, porque Deus tem um propósito em todas as coisas debaixo do sol. Deus tem um propósito, então é algo que Deus quer nos ensinar, Deus quer nos moldar, Deus quer transformar. Ainda que nós possamos pensar assim, mas não é possível. A gente sai de um problema e outro, muitas vezes é assim mesmo. Muitas vezes nós pensamos que estamos saindo de um problema, estamos começando um tempo de bonança, um tempo de colheita, um tempo de paz, e muitas vezes não. Vem outro tempo de guerra, um tempo de luta, um tempo de dificuldades, mas Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonará os seus filhos. A palavra do Senhor diz, pela boca do profeta, que ainda que uma mãe de peito esqueça de alimentar o teu filho, ou melhor, esqueça o teu filho de mama, Deus jamais esquecerá de nós. Não é verdade? Em Números diz assim que Deus é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito o Senhor não o fará. E ele diz assim, eu sou o Senhor, né, que te remiu, que te chamou pelo nome, tu és meu, como diz através do profeta Isaías. Então nós pertencemos a Deus, Ele é o nosso Deus, e precisamos acreditar nisso. Ainda que o povo estivesse preso no Egito, ainda que o povo estivesse sendo escravizado no Egito, né, e Deus prosperando esse povo que entrou outrora com 70 membros aproximadamente de uma casa, hoje se contava com mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças.
600 mil. E é interessante que Faraó disse, esse povo está tendo tempo de sobra ainda para procriar. Esse povo está tendo tempo de sobra ainda para pensar o que não deve. É verdade que muitas vezes quando você está projetando algo debaixo da ordenança de Deus, eles querem tirar a sua visão dizendo que você não está fazendo algo bom. Mas tudo que Deus coloca no seu coração para fazer é bom. Porque, como foi falado aqui hoje, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Então, o Faraó agora coloca mais trabalho para o povo de Israel. O povo hebreu agora tem que trabalhar muito mais, já não havia mais neles nenhuma autoestima. Mas uma coisa que eles não perderam foi o temor ao Deus que eles serviam. Eles não perderam essa visão. E é interessante porque Deus envia Moisés para falar com o Faraó, e o Faraó endurece o coração. E Deus então envia a primeira praga, envia a segunda praga, a terceira praga, e tudo isso em dias subsequentes ou semanas, não se entende claramente, mas uma coisa é certa, Deus endureceu o coração de Faraó. Então a coisa na nossa vida, a gente fala assim, o diabo fez isso, o nosso inimigo fez isso, Satanás fez isso. Não, meu irmão, muitas vezes é Deus que está permitindo, e Ele que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Então não vamos dar louvor para o inimigo, não vamos dar louvor para ninguém que não mereça isso. A Bíblia diz que a minha glória eu não dou para ninguém. Isaías 52 diz isso. A minha honra, a minha glória eu não dou para ninguém. A glória é do Senhor em todas as coisas, seja dele, para ele e por ele. Amém? E agora, quando nós sabemos que Deus, na última praga, foi onde ele disse, ele instruiu Moisés para que instruísse o povo, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 12, do livro de Êxodo, onde ele diz assim, olha, cada família pega um cordeiro, pega um cabrito de 1 ano, macho, sem máculas, sem defeitos, não era aquele que era o pior do estábulo, era o pior do pasto, não, era o perfeito, que não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma marca no seu pelo, nada. Era um cabrito, ou um carneiro, ou um cordeiro, como queiram, e ali diz, olha, e mate. E se a família for pequena, convide o vizinho. Ajunte 2 famílias. Então Deus é um Deus de ordem e de decência, não é um Deus de desperdício. É tremendo isso. Ele diz assim, olha, convide um vizinho se a sua família for menor. E ele coma tudo, não deixa nada para o dia seguinte, mas o sangue, você não come, você vai passar nos umbrais da porta, nas ombreiras das janelas, porque à noite eu vou liberar um espírito da morte, e esse espírito vai passar, onde a casa que houver o sangue, ele passará por cima. Esta é a Páscoa. Páscoa é isso, passar por cima, onde o mal não entrou na casa dos que tinham a marca do sangue. O demônio que assola ao meio-dia, às 18 horas, muitas vezes nós oramos isso, Salmo de número 91, ele não entra na nossa casa quando há o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas. E eu citei isso há pouco tempo atrás, onde nós não precisamos mais fazer esse tipo de sacrifício, de degolar um animal inocente, de matar um carneiro, um cabrito, uma ovelha, seja o que for, e passar o sangue sobre a nossa casa. Nós precisamos crer com confiança, com fé, que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que tira o pecado, que tirou o pecado da nossa vida e tira o pecado do mundo. Todo aquele que crê, recebe esse favor dele. Todo aquele que crê, recebe essa graça dele. E Jesus, então, voltando aqui em Êxodo, quando Moisés instrui o povo faz dessa forma. Nós sabemos que esta é a celebração da Páscoa, e aqui no versículo 14, do capítulo de número 12, ele diz assim, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ele já estava determinando aqui a Páscoa do Senhor. Ele estava determinando aqui, trazendo para os nossos dias, como o judeu ainda comemora, uma das 7 festas mais comemorativas no judaísmo, que é o Pessah, é passar por cima. Passar por cima. Páscoa não tem nada a ver com aquilo que o mundo celebra, com aquilo que o mundo quer ditar as normas ou regras, mas Deus é maravilhoso. Deus, ele por muitas vezes dá um break em tudo aquilo, para nós repensarmos os valores de que Ele preparou para nós.
E se nós agora adiantarmos, fomos um pouco lá em Lucas capítulo 24, onde ali sabemos que Jesus já tinha sido sepultado. Ele era o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus agora é sepultado. E é interessante que ali Maria Madalena, com mais algumas mulheres, mãe de Tiago e outras mulheres, vão até o sepulcro. Já tinha se passado o sábado, já tinha se passado a sexta noite, o sábado, e no domingo pela manhã elas vão ali naquele sepulcro. E chegando ali, elas não acham o sepulcro. Elas não podem sentir nenhum odor vindo daquele sepulcro. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando elas olham e chegam, elas só veem um lenço que tinham guardado o corpo de Jesus naquele local. E já não havia ali o corpo, e a pedra tinha sido removida. E elas começaram a chorar ali, perguntando onde colocaram o corpo do meu Senhor. E a Bíblia diz que de repente 2 anjos aparecem ali, 2 homens resplandecentes, com suas vestes resplandecentes, que acreditamos ser 2 anjos da parte de Deus, é claro. E eles fazem uma pergunta para ela, eu quero fazer a pergunta para você nessa noite. Eu fiz toda essa ilustração baseada em Êxodo para que você possa refletir. E aqueles anjos perguntam para aquelas mulheres, por que buscais entre os mortos aquele que vive para sempre? É interessante nós entendermos todas essas coisas, porque hoje talvez seja fácil da minha parte, da sua parte entender, mas botemos um pouquinho na história, onde Jesus já preparava, falando com os seus discípulos, falando com os apóstolos que ele ia embora, ele ia preparar o lugar, mas ele voltaria para buscar. Jesus falava que ele destruiu o templo em 3 dias, mas ele reconstruiria. Jesus preparando todo aquele cenário. Jesus dizendo para os seus discípulos ao permanecer em Jerusalém, não sai daqui não. Agora, mas então é muito complicado nós entendermos isso naquele tempo, porque eles mesmos não entendiam. E quando essas mulheres que vão ali, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e outras ali que vão até o sepulcro e já vê que Jesus não está ali, e os anjos advertem e falam assim, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Eu te pergunto, será que a sua fé, como é que está hoje? A sua intimidade com Deus para acreditar nas coisas que você não vê? É interessante que quando Jesus é crucificado ali naquela final de tarde, Jesus é crucificado, foi numa quinta-feira à tarde, os discípulos se perdem. É como assim, assim, olha, acabou tudo. E é verdade, porque uns pegam a rede, e vão pescar. Outros se imaginam andando pelas ruas, chutando aquelas pedras, e pensam assim, meu Deus, nós baseamos uma fé em algo que imaginário. Será que nós tivemos só uma experiência? Será que nós viajamos nesse contexto todo que nós vivemos, esses 3 anos e meio? A verdade é que a maioria deles se desanimou mesmo e cada um foi para um canto. Mas a ordem de Jesus foi que eles permanecessem quietos, permanecessem ali, permanecessem em Jerusalém. Jesus não falou assim, olha, cada um vai para o seu lugar, cada um busca a sua família. Muitas vezes falamos assim. Nós dizemos assim, ó, vai, procura sua casa, vai para sua casa mesmo. Ou não é verdade? Então a pessoa quando entrega a vida para Jesus, fora da nossa igreja, e a gente muitas vezes fala, olha, visita algumas igrejas aí, vai visitar a presbiteriana, vai visitar a Assembleia, vai visitar a Batista, vai visitar, não é verdade? E onde seu coração permanecer, onde seu coração estiver bem, você permaneça ali. Né? Mas não, Jesus falou assim, ficar e permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Então era um tempo de toda a preparação que Jesus já tinha programado, já tinha consumado naquela cruz, para que tudo concretizasse segundo a vontade dele. É interessante, porque eu quero te perguntar assim, onde você tem buscado Jesus? Onde você tem alicerçado a sua fé? Em que você tem alicerçado a sua fé? Você tem alicerçado a sua fé em dogmas, em paradigmas, em religiões que hoje pode, amanhã não pode, hoje é assim, amanhã não é assim? Ou você tem baseado a sua fé em algo que você não está vendo? Porque a Bíblia diz, feliz é o que creram. É algo, porque essa palavra foi uma palavra de advertência a um dos seus discípulos.
Eles andaram 3 anos seguindo com Jesus, aprendendo com Jesus, sendo discipulados pelo Mestre. E um dia eles estavam reunidos ali em uma casa. E Jesus, sem pedir permissão, Jesus sem bater na porta, sem ser anunciado, ele atravessa uma daquelas paredes. E ele disse para aqueles discípulos que estavam ali, alguns que estavam ali, paz seja convosco. E de repente eles notaram que era Jesus, Jesus sumiu dali. Esse é qual Jesus advertiu, pode ser assim, advertiu. Ele chega e conta para ele, dizendo, olha, nós vimos, ele apareceu para a gente, ele verdadeiramente ressuscitou, ele está vivo. E aquele chamado Tomé, muito conhecido Tomé na nossa vida, né? Tomé disse, olha, se eu não tocar na ferida dele, se eu não tocar nas chagas dele, eu não vou acreditar. E Jesus mais tarde aparece para Tomé e diz, Tomé, feliz ou bem-aventurado os que não viram e creram. Em Coríntios, a gente vê aqui, capítulo 15, Paulo falando sobre essa ressurreição. Capítulo 15 de Coríntios, Paulo tem que fazer uma exegese toda de tudo que ia passar naquela época. Ele tinha que trazer um princípio teológico para a igreja de Corinto, declarando sobre a ressurreição de Cristo. E ali no capítulo 15 ainda relata que ele apareceu para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e aproximadamente mais 500 pessoas. E é interessante porque quando Paulo falava de um Deus, de um Deus, né, que era Cristo ressurreto, porque os gregos, eles acreditavam em tudo, menos em ressurreição. Os gregos acreditavam em sinais, em maravilhas, acreditavam. Mas acreditavam muito dentro das mitologias, dentro de fábulas, tudo aquilo que era ensinado e contado, porque eles eram um povo muito inteligente. E muitas vezes o nosso raciocínio, o nosso intelecto não bate muito com fé. Por isso que quando uma pessoa inteligente se converte a Jesus Cristo verdadeiramente, Deus dá grandes coisas, porque cada um tem a capacidade de assimilar e capacidade de contextualizar aquilo que Deus tem para cada um. E Deus dá a medida certa para cada um. E acredito que ali em capítulo 15 de Coríntios, vamos abrir lá, se você pode me acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 em diante, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E é interessante porque eu entendo aqui que Paulo tinha ali na igreja de Corinto, ele funda essa igreja, uma igreja linda, uma igreja grande, não é verdade? E Paulo tem ali no meio alguns gregos ali. Ele tem que explicar claramente sobre a ressurreição. Como eu dizia, essa é uma coisa que eles não entendiam, que eles não concebiam, o entendimento deles era sobre a ressurreição. Não, se eles não vissem, eles não acreditavam. E aqui no versículo 5, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Está falando assim, olha, no nosso meio aqui, se procurar na igreja, vai ter irmãos que vai contar o caso. E meu irmão, é tremendo isso, porque se falar assim, houve um acidente ali na rodovia tal, não é verdade? Aí só pode ser testemunha quem estava lá, quem passou por aquele lugar. Não é verdade? Se tiver uma ocorrência ali, X ou Y, em algum lugar, a polícia vai procurar quem pode ser testemunha. Então, testemunha é só aquele que viu, aquele que estava no lugar. Mas isso, meu irmão, hoje para Cristo, se você crê, você é testemunha viva dele. Você é testemunha. E nós precisamos crer. Como Paulo diz aqui em Coríntios, se nós apregoamos Cristo ressurreto e não acreditamos nisso, nós somos um dos mais indignos dos homens. Ele falava isso para alguns que estavam dentro da igreja e não acreditavam nisso ainda. Será que a sua fé está baseada naquilo que você pode pegar? A sua fé está baseada naquilo que comemora-se o mundo? Onde você entra ali naquele supermercado, eles prepararam uma galeria só com ovos deliciosos, né, de chocolate. Chocolate branco, chocolate preto, meio amargo, é o leite, não é verdade?
Mas isso não é a Páscoa do Senhor. Não se substitui cordeiro, carne de cordeiro, não se substitui o pão pelo chocolate. Não se substitui o sangue pelo chocolate. Nada a ver uma coisa com a outra. Precisamos acreditar que Ele é o Cordeiro ressurreto, aquele que tira o pecado do mundo. Ele está aqui para libertar a minha vida e a sua vida. Quem sabe você precisa dessa libertação. A Bíblia diz, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,32 e 8,36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, não tem nada, não há concordância entre Cristo e Belial, segundo Coríntios, Paulo escreveu nos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante. Que concordância entre Cristo e Belial? Que concordância entre as coisas santas e as coisas profanas? Então as festas pagãs não tem nada a ver com as festas santas, com aquilo que é santo, aquilo que é da parte do nosso Deus. E ele diz assim, olha, então Paulo está falando assim, olha, no nosso meio ainda tem uns que estão vivos ainda, que presenciaram, estão aqui como testemunhas. E depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Jesus aparece a Paulo ali naquela rua em Damasco, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Cristo. Ele começa a relatar, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. É interessante porque Paulo falando assim, olha, Deus me alcançou, eu trabalhei muito, não é verdade? Mas não quer dizer, irmãos, que tem hora que eu falo comigo mesmo, Deus, eu faço tão pouco por o Senhor, é verdade. Mas, meu irmão, o que importa é que você faça o que Ele quer que você faça. Porque a uns Ele confia muitas coisas, a outros confiam pequenas coisas aos nossos olhos, mas que são bases, são fundamentais, são sustentáculos. Amém? Glória a Deus por isso. E no versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Então assim, como é que nós pregamos que Cristo ressuscitou se não há ressurreição dos mortos? Não é verdade? Os crentes que estavam na igreja de Corinto não acreditavam nisso. E às vezes muitos que estão entre nós não acreditamos nisso. Porque se nós verdadeiramente acreditássemos, nós tínhamos o prazer em participar da Páscoa que nós comemoramos nesse presente tempo, que chama-se a Ceia do Senhor. Essa é a Páscoa. Nós não temos uma Páscoa uma vez por ano. Nós celebramos a Páscoa todos os meses, na nossa sede, o primeiro domingo do mês. Esta é a Páscoa presente. É o pão que simboliza o corpo e o suco de uva que simboliza o sangue. É em memória de mim. Ele instruiu os discípulos. Quando ele parte o pão, entrega para os seus discípulos. Esse é meu corpo que será partido por vós. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi para levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Este foi o sacrifício dele. O sacrifício dele não foi para você ter uma casa de primeira linha, não. O sacrifício dele não foi para você ter um carro importado de último modelo, não. O sacrifício dele não foi para você ter um iate, o sacrifício dele não foi para você ter um helicóptero ou ter um jato. Não, o sacrifício dele foi para que você tenha vida e vida em abundância. Amém. Claro que Deus capacita um com determinadas bens, mas tudo é para Ele, tudo é dele. Eu tenho a casa muito abençoada aqui. A honra e glória dele, eu não vou levar nada. Mas é com minha comunhão com Ele, toda vez que eu pego aquele pão para participar do corpo, para participar da ceia, que hoje é a nossa Páscoa. Toda vez que eu pego aquele pão, eu lembro do sacrifício dele. Eu faço questão de, na nossa igreja, na sede, nós rasgarmos os pães que vão ser servidos. E não pegar uma faca, uma régua e milimetricamente serrar o pão. Não. O pão precisa ser rasgado para tipificar como o corpo dele ficou pelos nossos pecados na cruz do madeiro. E a Bíblia diz que maldito todo aquele pendurado no madeiro. Todo aquele que for pendurado, então eu entendo que Jesus se fez maldito para que eu e você fôssemos benditos nessa terra.
benditos do Pai, abençoados por Deus. Aleluia. E nós abençoamos Israel com toda a sorte de bênçãos. Abençoamos o povo dele, enxertado na videira, que somos nós hoje. Hoje nós somos o Israel de Deus. O Israel espiritual, não o Israel geográfico. Não estou me referindo a isso, apesar de que nós precisamos orar para Israel, que é o termômetro religioso do mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Quer dizer, se nós pregamos a ressurreição e não acreditamos, é vã a nossa fé. É vã a nossa pregação, e é vã também a sua fé. Mas eu creio que você está ouvindo, você está conectado conosco. Você tem fé, porque senão você já teria desligado. Você já teria saído do ar, você teria ido buscar outros caminhos. Quem sabe até buscar entre os mortos, aquele que vive. Mas não está lá mais, ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque também, assim considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram, e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é Paulo advertindo a igreja de Corinto, advertindo a minha vida e a sua vida. Se acreditamos em Cristo só nessa vida, se nós queremos agradecer a Deus só nessa vida, nós somos os mais indignos. Mas Ele mesmo fez uma promessa. Não tem aquele que tem deixado pais, mães, filhos, tudo por causa dele, que não receberá nesta vida e também na vindoura tudo o que ele tem, tudo que ele tem de bom para nós. Muito mais. A Bíblia diz assim que Jesus nos daria 100 vezes mais do que aquilo que nós deixamos para trás. Não é abandonar pai, não é abandonar a mãe, não. Mas é fazer a vontade dele em primeiro lugar. É saber que Cristo, Ele é aquele que pode tirar a nossa alma do inferno. Ele é aquele que pode nos livrar do inferno, nos livrar do inferno. Ele é aquele que pode nos dar vida eterna. E a Páscoa vindoura, a Páscoa dos tempos dos hebreus, os tempos de Faraó, foi o sangue e o cordeiro morto lá no Egito. A Páscoa presente é a ceia do Senhor. Então eu convido a você que está fora dos caminhos do Senhor, você que não tem participado da ceia, volte para a igreja, participe da ceia, reconcilie com o Espírito Santo, reconcilie com Jesus e participe da ceia do Senhor. É um memorial para a glória e louvor dele. Sabe por quê? Porque eu acredito que em breve ele voltará. O mesmo que foi preparar o lugar, voltará para buscar a sua noiva. Aí sim, participaremos, por fim, da última Páscoa, que é chamada as bodas do Cordeiro. Esta é a Páscoa vindoura, que nós que cremos na morte, na vida, morte e ressurreição de Cristo, já foi preparado, para que possamos sentar com o Pai e participarmos das bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém.